Excertos do Evangelho de Maria. O papiro cóptico, do qual as primeiras 6 páginas se perderam, começa no meio deste Evangelho. Então a questão será: salva ou não? O Salvador disse: todas as naturezas, todas as coisas formadas, todas as criaturas existem dentro e com um outro e será solucionado novamente em suas próprias raízes, porque a natureza do assunto será dissolvida apenas nas raízes de sua natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pedro lhe disse: desde que tu nos explicaste todas as coisas, conte-nos isto. Qual é o pecado do mundo? O Salvador disse: o pecado como tal não existe, mas tu cometes pecado quando fazes o que é da natureza de fornicação, que é chamada pecado. Por essa razão, o bem entrou em seu meio, para a essência de cada natureza, para restabelecê-lo à sua raiz. Ele continuou a dizer: por isto tu entras na existência e morre. Todo o que sabe pode saber. Um sofrimento que não tem semelhante, que surgiu do que é então contrário à natureza. Então surge uma perturbação no corpo inteiro. Por isto eu vos disse: tendes bom ânimo. E se estiveres desanimado, ainda tenha coragem contra as várias formas da natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o santificado disse isso, ele cumprimentou todos eles dizendo: a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Prestai atenção para que ninguém vos desvie com as palavras ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o Filho do Homem está dentro de ti. Siga-o, aqueles que o buscam o acharão. Então vá e pregue o Evangelho do Reino. Eu não deixei nenhuma ordem senão o que eu ordenei, e eu não vos dei nenhuma lei, como fez o legislador, para que não sejas limitada por ela. Eles afligiram e lamentaram grandemente, dizendo: como nós iremos aos gentios e pregaremos o evangelho do reino do Filho do Homem? Se nem sequer ele foi poupado, como seremos nós? Então Maria se levantou e cumprimentou a todos eles e disse aos seus irmãos: não lamentem ou se aflijam ou sejam irresolutos, porque sua graça estará com todos vós e os defenderá. Louvemos por sua grandeza, porque ele nos preparou e nos fez em homens. Quando Maria disse isso, os seus corações mudaram para melhor e eles começaram a discutir as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Salvador a amou mais que a outras mulheres. Conte-nos as palavras do Salvador que tens em mente, visto que as conhece, e nós não, nem ouvimos falar delas. Maria respondeu e disse: o que está oculto de vós dividirei convosco. E ela começou a dizer as seguintes palavras: ela disse, vi o Senhor em uma visão, e eu lhe disse: Senhor, eu vi hoje em uma visão. Ele respondeu e me disse: bendita sois vós, visto que não oscilaste ao me ver, pois onde a mente está, existe seu semblante. Eu lhe disse: Senhor, a mente que vê a visão a vê através da alma ou do espírito? O Salvador respondeu e disse: nem vê pela alma nem pelo espírito, mas a mente que está entre os dois, que vê a visão e é. E o desejo disse: eu não o vi descer, mas agora eu o vejo subindo, porque falas falsamente, quando tu pertences a mim? A alma respondeu e disse: eu o vi, mas tu não me viste ou me reconheceste. Eu o servi como uma roupa e tu não me reconheceste. Depois que disse isso, foi alegre e contentemente embora. Novamente veio ao terceiro poder, a ignorância. Este poder questionou a alma: para onde vais? Tu estavas limitado na impiedade. Tu eras realmente limitado. Não julguei. E a alma disse: por que me julgas quando eu não julguei? Eu estava limitado, entretanto eu não me importei. Eu não fui reconhecido, mas eu admiti que todos se libertarão
coisas terrestres e divinas. Depois que a alma deixou para trás o terceiro poder, subiu para o alto e viu o quarto poder, que tinha 7 formas. A primeira forma é a escuridão, a segunda o desejo, a terceira a ignorância, o quarto o despertar da morte, o quinto é o reino da carne, o sexto é a sabedoria da loucura da carne, o sétimo é a sabedoria colérica. Estes são os 7 participantes em ira. Eles perguntam à alma: de onde vens, assassina de homens, ou onde vais, conquistador do espaço? A alma respondeu e disse: o que me agarra é morto. O que se volta para mim é superado. Meu desejo se acabou e a ignorância está morta. Em um mundo eu fui salva de um mundo, e em um tipo de um tipo mais alto, e da corrente da impotência de conhecimento a existência do que é temporal. Desde agora eu alcançarei descanso no tempo do momento do éon, no silêncio. Quando Maria disse isso, ela ficou em silêncio, visto que o Salvador tinha falado assim com ela. Mas André respondeu e disse aos irmãos: diga o que pensas com relação ao que ela disse, porque eu não acredito que o Salvador disse isso. Porque certamente estes ensinos são de outro tipo. Pedro também se opôs a ela com respeito a esses assuntos e lhes perguntou pelo Salvador. Então falou secretamente com uma mulher, de preferência a nós e não abertamente. Nós voltamos e todos a escutaram. Ele a preferiu a nós? Então Maria afligiu-se e disse a Pedro: meu irmão Pedro, o que pensas? Pensas que eu pensei isso por mim mesmo em meu coração, ou que eu estou mentindo com relação ao Salvador? Levi respondeu e disse a Pedro: Pedro, tu és sempre irascível. Agora vejo que disputas contra a mulher como adversários. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para a rejeitar? Seguramente o Salvador a conheceu muito bem, por isso ele a amou mais que nós. E nós deveríamos estar bastante envergonhados e deveríamos nos revestir do homem perfeito, para nos formar como ele nos ordenou e proclamar o Evangelho sem publicar uma ordem ou uma lei adicional além daquela que o Salvador falou. Quando Levi disse isso, eles começaram a sair para proclamá-lo e pregá-lo.